boa tarde, nação sonhadora. Mais uma vez, a gente está aqui entrevistando um brasileiro que abriu asas e foi buscar seus sonhos fora do Brasil. Hoje, conversando com o Maurício Barbieri, que hoje mora em Portugal. Fala um pouquinho pra gente de você, Maurício. Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, horário que você estiver ouvindo aí. Que horas são aí? Só desculpa interromper, mas que horas são aí? Agora são 6h40, 6h30. 2 horas, não é muito. A gente está Desculpa. com 2 horas, daqui a pouco passa para 4. É verdade. Bom, você se refere ao fato profissional, pessoal, o que você... Por onde você quiser. Vamos começar ao contrário, então. Como é que você foi parar em Portugal? Legal. Bom, Portugal não era o plano era a Europa. Nós tínhamos, eu tinha o desejo de morar na Europa já desde moleque, e eu casei cedo, tive filho cedo, tenho 3 garotos, então esse sonho foi ficando para frente, e de repente até pensei que eu ia fazê-lo só quando eu tivesse muito velho. Bom, aí eu achei que, 2 anos e meio atrás, eu achei que estava na hora de realizar esse plano. Então, fui atrás da documentação, fui atrás para tirar a minha cidadania. Aí eu vi que minha mãe precisava tirar primeiro, então minha mãe tirou a documentação primeiro, depois para eu poder tirar a documentação. No final do ano ficou pronta e a gente estava mudando para a França. E minha esposa ficou apaixonada por Portugal, fez muitas pesquisas, identificou coisas super bacanas sobre Portugal. Todo mundo falava muito bem de Portugal na época. Eu fiquei preocupado com a França porque eu estava vindo sem emprego, então fiquei preocupado também a França já é conhecida por não receber tão bem assim os estrangeiros, ainda mais receber desempregado, né? Então, aí no fim a gente acabou achando que Portugal seria a melhor aposta, pelo menos para essa fase inicial, e foi por isso que a gente veio para cá. Legal. E você falou que estava tentando cidadania portuguesa? Italiana? Seu Isso. sobrenome é italiano. A italiana, eu cheguei a olhar a italiana, mas não me desaconselharam. Como eu tinha portuguesa mais fácil, Entendi. Nem me deu o trabalho de ir atrás da italiana. Fui logo para a portuguesa e foi rápido. Minha mãe tirou o documento muito rápido. O meu já demorou uns 8 meses. Entendi. Mas só para eu entender aqui, acho que é legal a gente saber. Então, se a sua mãe teve a cidadania, ela fazendo documento ficou mais fácil para você? Ela, na verdade, para Portugal à época, hoje parece que não é mais assim, mas à época era exigido, quer dizer, que se o avô fosse português, que era o meu caso, meu avô e minha avó, por parte da mãe, eram portugueses. Então, eles sendo portugueses, precisavam passar para a filha, para depois a filha passar para mim. Entendi. Então, foi esse o processo que a gente teve que seguir. Hoje, se não estou enganado, hoje já é possível fazer direto do avô para o neto. Entendi. Do mesmo jeito que a italiana, né? E a França, como é que surgiu? Você chegou a estudar lá uma época da sua vida, não foi? Foi. Eu fiz um MBA na USP e tinha uma extensão possível com uma parceria com uma empresa, com uma faculdade de Grenoble, na França. Uhum. Então, foram 6 meses de curso e passei quase um mês em Grenoble. E eu estudei um pouquinho de francês à época, sempre achei interessante a França, sempre gostei da língua francesa. E eu queria colocar a família também no desafio de aprender uma nova língua, de ter uma nova língua. Acho que esse desafio para todos nós seria muito bacana. Sermos forçados, né, a usar uma outra língua, trabalhar uma cultura diferente. Isso era uma das metas que eu acabei não realizando. Se bem que aqui em Portugal é praticamente um outro português, cara, é impressionante. É completamente diferente, não só o sotaque, né, que é bem diferente, mas o raciocínio montado com o português de Portugal é um pouco diferente, né? A construção gramatical que eles fazem, a construção das frases, quer dizer, não é só trocar uma palavra ou outra, a construção do texto mesmo é diferente. Então, realmente, eu fiquei surpreso, eu era ignorante em relação à língua portuguesa de Portugal e descobri que as diferenças eram muito maiores do que eu imaginava. E você está aí não faz nem um ano, então? Vai fazer um ano agora, dia 2 fez um ano agora que a gente veio para a Europa. Nós fomos primeiro para a Espanha, foi dia 26 agora de janeiro. A gente foi para a Espanha, ficou 2 semanas na Espanha e depois veio para cá. Então chegamos em Portugal no começo de fevereiro. Vai fazer um ano agora. E como é que foi a adaptação da família? Você tem 3 filhos, é isso? Tenho 3 garotos. Ele tem 8, 11 e 16. Nossa, já todos mais velhos, né? 8 anos é velho, mas
Mas já mais crescidinhos, né? Não, a Como é que foi a molecadinha, adaptação deles? você sabe que acho que a adaptação a gente conversou bastante com eles quando ainda estava no Brasil, sabe? Nós batemos um papo com eles quando começamos a discutir a questão, fizemos um jantar em casa e conversamos e perguntamos para eles o que eles achavam dessa situação e tal. Então a gente veio amadurecendo a ideia juntos e, pra você ter uma ideia, nós comentamos com eles que a ideia era mudar para a França no início. E quando nós falamos isso, logo na mesma semana eles começaram a estudar francês. Eles tinham lá, pegaram um iPad, o celular e começaram a estudar aquele Duolingo, né, e fazer a língua francesa. Os três. Então foi bacana que isso foi um sinal positivo, assim, né? Eles deram um sinal pra gente, assim, ó, do tipo, ó, pai, a gente tá junto. Puta, E foi super bacana. Então isso nos animou, a gente ganhou um pouco mais de tranquilidade para seguir com a conversa. E a gente vinha falando, então eles, aos poucos, eles foram entendendo que isso podia ser uma boa e tal, só que eu não tinha documento ainda, então a ideia era esperar o documento para decidir. E na semana que eu tive o ok do consulado, eu não tinha nem pego ainda o documento, mas o consulado me disse que eu ia lá buscar, eu já liguei na empresa e já pedi para desligar para a gente realizar o plano. Entendi, que legal. E a adaptação deles bem tranquila? Já estão na escola, normal, ou... Sim. Eu acho que a adaptação deles foi muito tranquila. Eles se relacionam bem e de maneira fácil. Sim, foi bem tranquilo. Existe uma preocupação da nossa parte em relação a deixar os amigos, deixar o Brasil, quer dizer, porque uma coisa é a gente sabe que de repente pode voltar, a gente sabe que pode não dar certo, a gente sabe algumas coisas, mas a gente não tem certeza como é que fica a cabeça da criança na construção dessa mudança, né? Não tem essa noção temporal que a gente tem e tal, então é uma preocupação. E eles vêm respondendo bem, se adaptaram bem, eles sentem, claro, uma saudade aqui, outra ali e tal, mas a gente conversa com eles e pergunta se voltar para o Brasil, pergunta se gosta de morar aqui e tal, eles falam que ir para o Brasil só para passear. Né? Que legal, que bom, né, cara? Tem uma coisa bacana, cara, que a gente fez aqui, a gente sabia que para escolher a escola, tinha que ter, você escolhe, a gente queria que eles tivessem uma escola pública aqui, e para escolher a escola tem que ter o endereço. E essa foi uma situação, aliás, que é muito comum agora, especialmente nas grandes cidades, Porto, Lisboa. Achar imóvel está um grande desafio aqui, tanto para alugar como para comprar. E nós demoramos 40 dias, 45 dias para conseguir o nosso imóvel. E esse foi o primeiro desafio que a gente encontrou, que a gente não conseguia colocá-los na escola enquanto não tivesse a casa, que eles chamam da morada, né, o endereço. Então, se você não tem morada, você não pode colocar na escola. Então, isso foi ruim porque estávamos simultaneamente procurando uma casa, procurando um imóvel, e com eles dentro de casa, eles indo junto o tempo todo e tal, e a nossa preocupação de estar perdendo tempo na escola, né, de estar deixando de estar na escola. Então isso foi preocupante, mas foi um pouco do preço, a gente sabia que ia pagar um pouquinho desse preço e tal, e eles acabaram aceitando numa boa. Até gostaram, né, cara? Ficaram de... Eu não sei se você tá ouvindo aí, tá uma bagunceira aqui, os caras, não sei se você tá ouvindo aí a bagunça, você quer que eu... Não, tô tranquilo, eu acho ótimo isso, acho bem legal, porque é a vida, né? É o normal, né? E... E a gente falou da diferença da língua. Você tá me ouvindo? Tô sim. Ah, não, tá bom. A gente falou da diferença da língua. Vocês passaram alguma situação engraçada aí por causa da língua? Ou... Porque assim, eu tenho histórias, assim, meu pai me conta histórias de quando ele foi para Portugal, assim, que você fala, não, né, é mentira, isso não aconteceu, né? Do tipo, o shopping fecha domingo? Não, você vai no shopping, tá fechado, você fala, mas você falou que não fechava? Mas não abre, como é que vai fechar? Não, assim, a gente nós fomos muito bem tratados, felizmente, a gente escolheu, a gente queria uma região que fosse próxima à praia, a minha esposa queria, então, aliás, complementando aquela pergunta anterior, nós moramos próximos à praia aqui hoje, nós não tínhamos essa realidade, morávamos em São Paulo e tal, então a gente não tinha essa condição. Desculpa que tocou uma ligação. Então, nós, por estar próximo à praia, também acho que isso ajudou muito na adaptação, sabe? O fato de a gente poder caminhar e chegar à praia, ter uma vista bacana, a molecada brincar e tal, eu acho que isso foi um apoio super bacana. Legal. E assim, eu parei o carro uma vez, eu fui visitar uma cidade próxima, eu parei o carro
no estacionamento e eu fiquei com dúvida se tinha que pagar ou não tinha que pagar, né? Um carro alugado. E fui procurar dentro de um bolsão de estacionamento, fui procurar informação e vi que tinha ali um negócio de pagamento, mas sobre o horário, aquilo que a gente estava fazendo, não tinha informação. Pô, aí vi um senhor parando logo atrás do meu carro, fui lá conversar com ele, falei, senhor, o senhor sabe se pode parar, se precisa pagar aqui? Ele falou, olha, eu acho que não, eu também não tenho certeza, tal, chegando. Aí eu fui dizer para ele, olha, que eu fui ali dentro, né, naquele bolsão, e para ver, ele não deixou nem eu fazer metade, ele falou, não, mas uma coisa é lá dentro. Lá dentro é lá dentro e cá fora é cá fora. Então não adianta falar com... Eu falei, porra, mas eu queria... Eu só queria... Então, assim, eles têm uma forma bastante interessante, assim, de responder e é totalmente cultural. Algumas pessoas entendem que sejam rudes, né, em alguma coisa ou outra, mas é objetividade, é uma forma de se relacionar. Teve isso, teve coisas assim que a gente não entendia, então... Eles falam percebo, não é entende, né? Ah, entendi, eles falam percebo, percebi, é isso, né? Eu entendi deles. Então isso gera um pouco de confusão, assim, pra gente falar. E o 6 e meia dúzia, quer dizer, nós fomos no posto de saúde para cadastrar a família e tal. Uhum. A gente falava, isso aqui é meia dúzia, é meia, né? A gente falava o número meia. E a atendente lá do hospital, ela entendia, elas estão acostumadas, né, a lidar com brasileiros, mas ela fez de difícil, e disse que não entendia o que é meia, o que a gente está falando, e meia não existe, não sei o que lá, fez uma gracinha assim, foi um pouco, ela tentou ser desagradável, mas não pega nada não. Mas a gente foi bem recebido assim, cara, a gente gostou muito da educação deles, a gente se sentiu super bem recebido, super educados. Uhum. Eu vim para cá sem um emprego definido e tinha, assim, uma ideia, eu tinha conversado já com a empresa que eu represento hoje no Brasil, mas não tínhamos fechado nada. Quando eles ficaram sabendo que eu estava saindo, a gente conversou, né? Mas eu fechei alguma coisa só por aqui, então tinha uma preocupação, assim, de trabalho, né? Então existia também esse elemento um pouco de preocupação. Quer dizer, a gente estava relativamente tranquilo, a gente guardou uma reserva para poder fazer essa mudança, né? Mas existia, claro, sempre uma preocupaçãozinha, assim, como foi demorando para arrumar a casa, depois a questão da escola, aí sem trabalhar, tudo isso começou a gerar um pouquinho de preocupação, mas nada grave. E aí, acho que você tocou num ponto interessante do planejamento de sair, né? Você trabalhava numa super empresa aqui no Brasil, você fez sua carreira nela, né? E aí, pelo que eu entendi, o plano era ir para a França, sem emprego e tentar achar alguma coisa lá. Como que foi esse planejamento de vocês de, ok, eu vou largar minha carreira aqui e os anos todos que eu tive aqui para começar um negócio, para ir para um país sem ter, qual foi o raciocínio? Teve a parte financeira, teve a parte emocional, como foi? Boa pergunta, cara. Bom, primeiro eu e minha esposa, nós conversamos durante muito tempo sobre essa possível mudança. Existiu uma preocupação da nossa parte na questão financeira, do tipo, inicialmente a conversa era, arrumamos um emprego e aí a gente vai. Então, lá, né, 2 anos e tanto atrás era isso. E a gente lê muito, a gente estuda várias coisas, entre elas a questão de espiritualidade, energias, a questão de aproximar, a questão de estar com energias semelhantes, parecidas e assim por diante. Então, sair da zona de conforto, a gente se desafiar um pouco, e ela tá aqui passando uma colinha. Eu vi uma colinha aí. Legal, parceria total, né, cara? Não, foi uma parceria fantástica e a gente se juntou nesse desafio. E aí chegou uma hora que, poxa, eu trabalhava muito, eu trabalhava desde cedo, saía tarde, ficava o dia inteiro em reuniões. Eu não tinha como me dedicar para esse plano estando lá em trabalho naquela empresa. Eu gostava de trabalhar na empresa e tal. Mas eu sou muito comprometido, eu sou muito... se puder atender para mim, se você puder conversar com ele, vê se pode ser uma 7h30, só para fazer. Desculpa. Eu, assim, como a gente queria fazer essa mudança, e eu não tinha como me dedicar, no tempo que eu estava trabalhando, eu não tinha como me dedicar para esse plano, a minha alternativa, o que eu discuti com ela foi, a gente tem que sair. Eu tenho que sair da empresa, senão eu não consigo cuidar desse plano. Eu saio da empresa e aí a gente trabalha esse plano melhor. Para colocar em prática de fato. E nessas leituras que a gente fazia, nas discussões que a gente fazia, eu acreditei que, assim, eu falei, olha, eu tenho uma reserva mínima que me permite fazer a mudança
e caso dê tudo errado, caso a gente não consiga trabalhar, não consiga renda, a gente fica um bom tempo, dá para ficar um bom tempo assim com esse dinheiro, para a gente não passar necessidades. E se por acaso no futuro deu errado e tal, a gente volta. A nossa casa está no Brasil, a gente tinha lá investimentos e tal, então acho que foi esse o plano. Então a gente se lançou assim, na cara e na coragem, mas a minha crença era essa, que se eu não saísse da empresa, não mudava, porque eu me consumia muito aquela atividade, né? Eu estava sempre metido, sempre trabalhando, e quando não estava na empresa, eu estava pensando na empresa, fora da empresa, e eu precisava de tempo para fazer esse plano. Então, nós nos juntamos nessa ideia. Quando a gente fez umas contas juntos, ela olhou a conta e falou, tô dentro, você decide a hora que você quiser, o tempo que você quiser, a gente vai junto. E aí foi só a questão de combinar a escola, né? A gente precisava também que desse certo a documentação com o término do período escolar das crianças, né? A gente pudesse fazer o movimento. E as coisas caíram super bem, foi ótimo, deu tudo certo. A hora que você colocou a roda em movimento, a coisa toda foi acontecendo da melhor maneira possível, né? Só por curiosidade, o que vocês faziam de leitura? Porque a gente também... Foi impressionante, cara. Essa questão dos acontecimentos, assim, que foram... Todos eles foram cabendo na agenda de uma forma muito bacana, venda de carro, aluguel da casa, tudo isso foi acontecendo assim no timing que a gente queria, do jeito que a gente precisava. Estava uma época difícil para vender carro e tal, e a gente conseguiu vender, tinha 2 carros, a gente vendeu os 2 carros numa época ótima, assim. Que legal. Foi tudo acontecendo realmente muito certinho, compra de passagens, tudo. A gente lê vários livros, assim, livros relacionados a comportamento, não sei se autoajuda e também não é espiritismo, assim, livros que tratam de espiritualidade, que falam um pouco da questão da nossa postura e comportamento perante a vida e as respostas que a gente obtém e assim por diante, né? Um livro que a gente estava lendo durante esse processo de mudança, que foi marcante para a gente, inclusive eu estou lendo de novo, é O Poder do Agora. É fantástico esse livro. Do Eckhart Tolle, né? Eckhart Tolle. Então esse é um livro que a minha esposa tinha lido, e ela recomendou que eu lesse. Eu encontrei um primo também, a gente estava falando dessa questão de mudar, eu encontrei um primo, ele falou, pô, esse livro é bacana. Eu falei para ele, poxa, eu comecei a ler agora, e ele recomendou fortemente. Então, assim, a gente vem lendo esse livro já há um bom tempo, vai e volta, porque tem bastante aprendizado, e a gente está sempre atento com essa sutileza, né, da relação da gente com a gente mesmo, e acho que é um grande aprendizado. Eu acho super legal. Aliás, é um dos melhores livros que eu já li, né, nessa estante, né, da espiritualidade, e eu acho que cara, às vezes a vida é isso aí, né, ser jogar do penhasco e criar asa no caminho. Porque eu fiquei 18 anos na empresa, e sempre essa questão, eu batalhei bastante para ter crescimento lá, independente do sucesso é relativo, né, mas eu consegui fazer uma carreira, uma certa credibilidade, um respeito lá dentro, mas aí a gente entende que a vida não é só isso, né, que a gente precisa realizar outras coisas. Tem esse plano de morar na Europa, tinha a questão de colocar as crianças para um desafio diferente, outras escolas, culturas, a facilidade de vocês explorar outras culturas na Europa. Isso para nós era um mantra, assim, era uma necessidade. E felizmente a gente conseguiu botar em prática esse plano aí, deu certo. Que legal. E você falou que tinha esse sonho desde moleque. Qual que era o sonho? Era Europa como um todo, viver aí, ou tinha algum ponto específico? Eu pensava muito na Inglaterra, não sei porquê, eu não consigo explicar assim por que eu pensava na Inglaterra. Não sei se era influência de filmes, eu não lembro, mas eu sempre me encantei pela Europa. E no Brasil, quando eu era garoto, eu adorava avião, adorava carro, e eu tinha medo. Eu me lembro assim de me pegar pensando assim do tipo, poxa, eu não sei se eu ainda vou voar de avião, será que... Porque meu pai foi viajar de avião quando casou e depois nunca mais. Voltou a voar agora depois de 70 anos. Então eu ficava com isso na cabeça, né? A gente teve uma infância que não foi pobre, foi uma infância assim, classe média e tal, mas meu pai não tinha muitos recursos assim, então eu nunca tinha viajado de avião. E eu pensava, poxa, será que um dia eu ainda vou voar, né? Será que ainda vou pegar avião? Eu quero tanto voar e tal. E eu já voei um monte, felizmente já voei pra caramba. Então eu tinha essa ideia de estar na Inglaterra, eu tinha a ideia também de estudar, de repente incrementar o inglês e tal. E quando eu me casei,
tinha essa questão de repente, daqui a pouco ter filho e tal. Eu bati um papo com a minha esposa, eu me casei com 24 anos, e a gente bateu um papo. Então, naquele ano, eu fui para a Inglaterra por conta e fiquei um mês estudando inglês também no litoral da Inglaterra. E, então, assim, eu sempre quis fazer esse movimento e falava que eu ia morar na Inglaterra, falava que eu ia morar na Europa, mas eu não sei, tinha muito essa questão de Inglaterra. Hoje eu não tenho esse pensamento na Inglaterra, mais por conta do clima, talvez, do que outra coisa, mas da Europa a gente mantém, sim, a gente tem um desejo aqui de dentro do possível, explorar, né? Explorar a cultura, explorar outras regiões e em família fazer essas explorações. Puta, que legal, cara. Cara, eu já tô tomando talvez até mais tempo seu do que a gente tinha combinado, mas eu preciso fazer algumas perguntas que são as minhas maiores curiosidades. A primeira delas é, como que é um dia normal seu aí? O que você toma de café da manhã? Quanto tempo você demora para chegar no trabalho? Como é que é teu dia? Um dia normal. Bacana. Aqui em Portugal, em Lisboa, não sei se em todo lugar, ou em todo sítio, como eles falam, mas começa-se a trabalhar às 9, 9h30, cara. Então, assim, ele já tem um horário um pouco mais tarde de início, eu estava acostumado a chegar na empresa sempre às 8. Eu gosto muito de tomar café com leite e comer pouco manteiga, então isso é uma coisa importante. Você é bem paulistano, cara. Puta, total, e eu gosto muito disso. Então, de manhã, a minha esposa, ela acorda um pouquinho mais cedo, ela prepara uma fruta, ela prepara cereais, ela prepara algumas coisas pra gente. Eu me arrumo, faço a barba e tal, então ela desce direto e já começa a ajustar as coisas. Então, a gente come sempre uma fruta, um cereal, alguma coisa assim, com uma chia, uma semente, e depois um café com leite, um pouco de manteiga, que eu não abro mão. E essa foi uma coisa interessante, porque a gente esteve na Espanha 2 semanas, cara, e a gente ficou apaixonado pelo pão da Espanha. Todo lugar que a gente come pão lá é tudo fantástico. E aqui a gente não consegue achar o mesmo tipo de pão. Não que o pão aqui seja ruim, mas ele é diferente do que a gente está acostumado. E ele é mais maçudo, um pouco mais pesado, mais grosso e tal. Então a gente vem... tem um desafio assim de encontrar. Bom, mas aí para não fugir da tua pergunta, é esse café. Não, cara, foge à vontade, porque esse tipo de detalhezinho assim eu acho super bacana. Boa. Meus filhos, nesse ínterim, meus filhos vão a pé para a escola, então os 2 mais velhos, eles saem por volta de 8 horas para ir para a escola, eles vão a pé, eles entram 8h30, e o mais novo, ele entra às 9, então, e aí ele não vai sozinho, né? Tem uma caminhadinha e tal, a minha esposa leva também caminhando. Então já começa uma diferença de qualidade de vida aí. A nossa vida no Brasil, a nossa rotina pressupunha pegar o carro e levá-los até a escola, cerca de 40 minutos, dentro do carro. De São Paulo, que era nada fácil, né? Exato. E a gente morava na Granja Viana, então tinha Raposo Tavares, com um caminho por dentro, sempre um pouco mais chato, né? Mas nós fizemos, então... Essa mudança já teve esse efeito bacana, e era uma coisa que a minha esposa planejava. Eu quero morar perto das escolas, para que a gente tenha para que eles, e eles ganham muito também, né? Porque o fato de essa independência que eles exercitam, o fato de eles poderem ter a facilidade, né, de encontrar um amigo da escola que mora próximo, no caminho, que vai junto com a escola, e eles têm isso, então isso é fantástico. Eles não tinham, então ganharam essa condição também, foi bem bacana. E aí o meu mais velho, então, sai perto das 9. E eu saio, então, por volta de 8h30, e aí tem uma estação de trem aqui perto, que eles chamam de comboio. Tem uma estação de comboio perto de casa, eu ando 6, 7 minutos. Estou na estação, pego um trem, passa de 12 em 12 minutos. E o trem vai para Lisboa. É uma linha que eles chamam da linha de Cascais-Lisboa, né? Uma linha de Cascais-Lisboa, que é a linha litorânea. Você, então, aí também não mora, você mora fora, você mora em Estoril, se eu não me engano, é isso? Isso. A gente mora em Estoril. Desculpa o parênteses, mas por que vocês escolheram Estoril e não Lisboa? Justamente por essa questão dessa dia a dia mais fácil, ou por causa do trabalho, ou por que vocês escolheram Estoril e não Lisboa? Falhou um pouquinho, mas eu acho que eu peguei toda a sua pergunta. A ideia nós não queríamos inicialmente estar na cidade grande, se bem que a cidade grande deles aqui tem 600 mil habitantes, sei lá, 800 mil, mas é a grande que a gente não queria. A gente queria estar próximo da grande, quer dizer, que tivesse facilidade de trabalho, de visitas, empresas, o que fosse. Então a gente queria estar próximo, mas queria ter uma vida um pouco mais
um pouco mais calma fora da cidade grande. Como é Granja Viana em São Paulo? Isso, o estilo que a gente Entendi. gostava é isso. E a diferença é que a gente tem a questão da praia. Lá em Lisboa você não tem a praia, você tá pro Rio, Entendi. né? Uhum. Então, essa questão da praia também era importante pra gente. Então, a gente acha que ficou ótimo. A nossa opção estava vinculada também a ter acesso ao transporte público fácil. Então, conseguimos realizar esse plano, né? Quer dizer, o nosso plano era estar próximo à praia, próximo da cidade grande, ter transporte público de acesso fácil também, e das escolas, e a gente conseguiu realizar, assim, esse plano logístico e funcionou. E traz uma qualidade de vida boa, assim, cara. Foi bem legal. Agora, tem muitas regiões de Lisboa, ou regiões aqui de Portugal, ou dessa região, que não de Lisboa exatamente, mas que você até tem transporte público, tem uma ou outra que você encontra o trem também e tal, mas já não é uma coisa tão fácil. Você precisa pegar um ônibus e tal, dependendo de onde você vai. Quer dizer, o meu trabalho, eu trabalho no Mercado da Ribeira, né, no prédio do Mercado da Ribeira, que é um prédio famoso, é um lugar turístico, e lá tem um ambiente de coworking que eu trabalho, bem bacana, e favorecido, porque ele fica em frente à estação de trem que eu desço. Então, fantástico. Assim, ficou muito bom, é uma área muito boa, privilegiada, então tem essa facilidade, a gente conseguiu construir. Mas eu conheço pessoas que moram para cá, moram em Cascais, e trabalham mais dentro de Lisboa. Então as pessoas pegam esse trem, aí descem, pegam o metrô, aí às vezes faz uma baldeação, né, uma troca de composição, e vão para outra. Então demoram, às vezes, sei lá, 1h e 20 para chegar no trabalho. Então tem de tudo, né? E tem áreas também mais afastadas que você não tem acesso ao trem, ou ao comboio, né? Ao ônibus. Quer dizer, o ônibus até a pessoa acaba tendo acesso, mas já dificulta muito, né? Você tem que acaba pegar sendo mais demorado, ou o trajeto é maior, né? E não é barato também, não. Não é barato. Se tiver que ficar somando o ônibus, o trem, o metrô, o negócio fica caro. Não. Imagino. E do que você sente? A gente estava falando do café da manhã, no pão com manteiga, café com leite. Do que você sente mais falta do Brasil? Ou vocês, né? Porque imagino que cada um tem uma falta diferente. Cara, minha esposa vai pedir para falar pão de queijo, mas eu vou pular o pão de queijo porque é o pão de queijo dela. Ela gosta do pão de queijo, de vez em quando ela sai caçando aqui. Tem uns lugares que ela consegue encontrar, cara, aqueles congelados, e ela faz. Olha só. O que eu sinto falta mesmo, que a gente não conseguiu ainda aqui encontrar com a mesma qualidade, é pizza. Verdade. Pizza, não, a gente não, assim, igual aqui em São Paulo, a realidade de São Paulo para pizza é um lugar especial mesmo, né? Eu a vida toda comi, então talvez tenha outros lugares ótimos, mas o que a gente está acostumado é São Paulo, então não achou nada parecido. E a gente não achou ainda, cara. Então a pizza faz falta, mas principalmente as pessoas, né? Você poder de vez em quando pegar um carro, ir numa festinha do primo, de um amigo, ir na casa do pai, da mãe e tal, ver os amigos. Eu acho que essa é a parte assim que mais faz. Felizmente a internet, o WhatsApp, o Skype facilitam, né? E ajudam um pouquinho nessa questão. Mas não é a mesma coisa, né, cara? Abraçar, estar junto é valioso. Só machuca a saudade, não mata, né? Não mata, é isso. O pão, cara, a gente tem achado pães diferentes, tem conseguido algumas coisas. Eles vendem muito pão também em supermercado. E tem padarias boas nos supermercados, sabe? Não são iguais que a gente tem aí, são pães bons mesmo, fresquinhos e tal. Então a gente não tinha esse costume e começou a comprar pão no mercado. Bacana. E, cara, última pergunta aqui para wrap up. Você tem alguma dica para quem está ouvindo e tem esse sonho de sair do Brasil? Pode ser planeje-se financeiramente, pode ser, cara, vai, se joga. Que você daria de dica para uma pessoa que está, uma família igual vocês, né? Vocês foram como família. O que você daria de dica para uma família que está querendo sair do Brasil? Bom, primeiro tem dois lados, né? Tem um lado mais otimista, um lado mais de realização, que eu acho que a gente tem que estar sempre muito atento, porque a gente coloca muito receio, muito empecilho, muitas dificuldades e medo, né? E a gente acaba não fazendo os movimentos. A gente posterga, protela sempre o nosso plano por receio de alguma coisa. Então eu acho que esse aspecto é um que a gente precisa estar sempre se provocando, né? A gente precisa sempre se provocar e sempre instigar para que a gente realize mais e viva, né?
acho que sempre tem, mesmo com medo, com preocupações e tal, a gente deve fazer o movimento. Agora, o movimento não é fácil. A gente enfrenta, né, a preocupação das pessoas que são próximas, que nos querem bem, ficam preocupados, será que vai dar certo? Pô, o cara é louco, largou o emprego, pô, o cara tem 3 filhos, e vai junto. Então existe essa preocupação também, lógico, as pessoas querem o melhor, mas elas trazem também essa preocupação. E, assim, financeiramente, eu acho que, primeiro que o que eu recebia de informação é que a gente gastaria um X por mês, e a gente gasta mais do que isso. Não achei as coisas aqui baratas como as pessoas falavam, é super barato e tal, eu não acho que é. Não é barato mesmo. Acho que, talvez diferente do Brasil, assim, você consegue, mesmo não sendo uma pessoa com um salário muito alto, aqui você consegue ter um telefone celular, você consegue pagar um plano celular, você consegue comprar uma roupa decente, você consegue a dignidade, assim, você consegue manter, você consegue de vez em quando comer num restaurante, mesmo que você não tenha uma grande renda, né? Entendi. Mas, cara, a moradia está ficando bastante cara aqui, está cada vez mais cara, para alugar, para comprar, então nem se fala, porque Portugal sempre foi reconhecido na Europa como um país mais barato, né, com custo de vida mais barato. Eu conversei com uma francesa há pouco tempo atrás, ela me disse que ela não sabe não se se Lisboa já não está chegando no nível da França, assim, se bobear de Paris, porque ela falou que tá bem caro, ela paga de aluguel, se não me engano, 900 euros, só que ela divide o aluguel com uma amiga, então ela falou, eu consigo pagar porque eu divido, porque se fosse sozinha eu ia ter dificuldade para pagar esse aluguel. Não, pois é um aluguel caro. Mas ela queria morar em Lisboa, né? Eu acho que planejamento é muito importante. Tem que ter um planejamento, para mudança em família tem que ter um combinado bem bacana com a família, porque na primeira dificuldade surge um pouco de estresse ou nervosismo. Se não está bem combinado, a coisa pode já começar mal, né, quando você chega no país. E essa mudança tem que ser uma mudança para melhor, para satisfação, para realização, né? Então, acho que é um acordo bem feito, principalmente o casal, né, ou quem tiver de adulto na negociação, e um alinhamento muito importante, considerar sempre a família, né, considerar sempre as crianças e conversar bastante, deixá-los tranquilos, porque eles também estão deixando um pouco da segurança deles de lado, né? Então, eu acho que quanto mais as crianças sentem confiança nos pais, mais fácil fica esse movimento, né? Então, eu acho que planejamento financeiro, planejamento de escola, de região, porque se eu, por exemplo, eu e ela conversamos de vez em quando, se nós tivéssemos feito uma escolha para uma região muito para dentro e tivesse uma dificuldade de acesso, por exemplo, não tivesse um trem próximo, ou que não tivesse a praia próxima, não sei o que, se fosse uma região, a gente ia ter obrigatoriamente que ter carro, nós não compramos um carro aqui ainda. Esse era um plano, né? A gente tinha um plano de não ter carro, e a gente acaba tendo porque a gente sentiu que é importante ter um carro para uma necessidade, um médico, alguma coisa, e para passear. Pô, final de semana, vamos dar uma volta aqui, vamos ali. Se você não tem carro, você fica muito limitado, né? É legal ter, você consegue, não usar, consegue pegar um trem para aqui e para ali, mas com 5 pessoas acaba ficando caro. Claro. Oi? Não, carro é bom ter, mas é melhor não usar, né? Eu acho que... Não, o que a gente faz a gente usa o transporte público, eu trabalho de trem todos os dias, e meus filhos vão a pé, como eu falei. E a gente tem um carro que a gente aluga, e a gente deixa o carro na garagem. A gente consegue pagar um preço bem bacaninha, bem baratinho, e ele fica na garagem. A gente usa para dar passeios finais de semana, se precisa ir no médico, para ir ao mercado, para, né, trazer umas coisas mais pesadas. A gente usa muito pouco o carro, era uma das metas, e a gente tem feito, mas para você aqui ter mais tranquilidade, a gente quer passear, quer conhecer lugares, eu acho que o carro acaba sendo relevante nesse sentido, mas a gente diminuiu, né, porque, por exemplo, eu não queria ter despesa e dor de cabeça com o mecânico, com documento, com seguro, então o aluguel é bacana por causa disso, quer dizer, eu não tenho que me preocupar com o carro, só mesmo o cuidado, né, para não estragar nada, para não bater e tal, e a gente tem feito assim, eu já aluguei carro por minuto, já aluguei motinho elétrica, já andei de trem, já de metrô, quer dizer, a gente está explorando o compartilhamento, né, do transporte de forma geral. A gente acha também que essa parte de sustentabilidade, economia circular, a gente tem procurado sempre exercitar dentro de casa. Acho que, em linhas gerais, é isso. Eu teria muito prazer em conversar com vocês e responder perguntas específicas, em falar mais detalhadamente.
Uma coisa importante também, para finalizar a resposta para você, é a documentação. Eu tenho sido procurada por vários brasileiros que querem se mudar para cá. Uhum. E tenho conversado com várias pessoas e a gente troca figurinha e tal. Tem algumas pessoas que não têm documentação. Assim, a dizer que não dá, pô, você não arruma emprego, aí a gente arruma emprego, depois aí o visto de trabalho você consegue se manter na Europa e tal. Uhum. Tudo é relativo, né? Tudo é referência, né? A gente não sabe a vida que a pessoa tem no Brasil, de repente, uma pessoa que falou comigo, por exemplo, tinha uma preocupação grande com segurança, ela queria muito sair e tal. Então é meio que uma situação, lógico, a gente está muito longe da situação de um refugiado, mas Claro. a pessoa às vezes ela quer fugir da situação que ela está, de onde ela mora, do perigo que ela pode estar correndo e fazer a mudança. Então é um pouco relativo. Mas se a pessoa não tem documento, acho que as coisas são difíceis, né? Para a pessoa arrumar o trabalho é mais difícil. Assim, ela não vai ter o mesmo tratamento, talvez a mesma atenção que quem tem um documento, quem está de forma legal. Porque se eu Nem os mesmos acessos, né? Acesso à saúde, à educação, imagino que seja mais fácil também para quem tem o documento. Então, você sabe que eu não sei, eu acho que sim, a resposta que você falou é sim, mas você sabe que quando nós colocamos os filhos na escola, eu fiz questão de comentar na escola que eu tinha o documento português. Eu disse para elas, olha, meu filho estão aqui, são brasileiros, mas eu tenho a cidadania portuguesa. Preocupado, né, que isso pudesse gerar, né, ela falou assim, não faz diferença nenhuma, a gente não faz distinção se as crianças são portuguesas ou não. Então eu achei bacana legal. Essa resposta dela, né, da escola, que eles não faziam essa distinção, e no caso de você precisar da saúde, você também tem acesso, só que você paga mais, um pouco mais caro do que se você tem acesso, mas vou te dar uma ideia, de plano de saúde, eu não sei quanto que está hoje com uma família de 5 pessoas no Brasil pagar um plano de saúde, talvez 2.000, 3.000, talvez, né, se for um plano mais, não sei. E aqui, um plano para minha família, um plano de saúde intermediário, 160 euros. Então, aquilo que eu falei, a pessoa acaba tendo acesso, quer dizer, além de você ter um serviço de saúde pública de qualidade, pelo menos na região que a gente está, você ainda tem, se você quiser ter um plano de saúde para algum conforto ou para alguma segurança adicional que você queira, assim, não é um fim de mundo, né? Quer dizer, você consegue fazer uma economia aqui e ali, você paga um plano de saúde. Eu estou falando do plano de saúde para a família toda. Né? Pois é, bem interessante. 160 euros, então, eu acho que a gente consegue fazer. Eu acho que eu recomendo cautela e coragem, né? Cautela e coragem. Essas coisas, fazer contato, né? Tentar, e se a pessoa que tá com o sonho de sair do Brasil ou de qualquer país para fazer uma mudança, tentar ao máximo já antecipar os contatos, né? Não deixar para chegar no lugar e fazer as coisas. Se você conseguir mudar empregado, já a realidade já é outra, né? Eu conheço pessoas que estavam querendo vir para cá, arrumaram um emprego e vieram em uma semana. E eu acho que é mais recomendado, assim. Entendi. Você dizer, sair correndo aí procurando emprego e tal, acho que acha, né, deve encontrar e tal, mas é tudo referencial, né, sei lá o que a pessoa pensa, o que é emprego, o que a pessoa quer trabalhar, o que ela quer fazer, acho que tem espaço para todo mundo, mas tem que tomar cuidado. Uma coisa que chama atenção aqui é muito brasileiro chegando, muito mesmo. Eu conversei com uma pessoa de imobiliária, falou que o brasileiro aqui para eles é o número 1 hoje. Já foi no chinês, estava no francês, e hoje eles são o número 1, assim, da nação. Nova onda migratória. Que interessante. O brasileiro tem uma procura grande mesmo aqui. Cara, fantástico. Acho que eu abusei mais do seu tempo aí do que a gente tinha combinado, mas foi super interessante. Eu fui deixando rolar e acabei me perdendo. De novo, Maurício, super obrigado. Foi um prazer te conhecer. Muito bacana a tua história. Acho que você deu insights super interessantes. Se alguém quiser te procurar, pode te achar no LinkedIn, Facebook. Sim, eu acho que é a maneira mais fácil. Como eu tenho eu estou desenvolvendo uma atividade aqui, eu estou fazendo um trabalho de desenvolvimento de um negócio para uma empresa brasileira e tenho representado essa empresa aqui. É um trabalho de conquista de credibilidade, conquista de espaço, né? Se apresentar, então, leva algum tempo. E a gente tem feito várias ações, tem feito muitos contatos, então o volume está bem pegado, assim, os contatos. Mas eu acho que
o contato através do Facebook, do LinkedIn, acabam sendo mais eficazes, apesar de eu não ter uma resposta assim imediata, eu não o tempo todo, mas eu acho que é um meio eficaz, assim. Eu tenho interesse de apoiar, se eu puder conversar, explicar uma coisa ou outra, a gente vai encaixando na agenda e eu tenho o prazer de ajudar. Puta, super legal, cara. É. Muito obrigado. Agradece a sua esposa aí. Obrigado. Cara, foi super legal. Desejo toda a sorte para vocês e vamos ver se a gente consegue falar de novo daqui a um tempo. Está à disposição. O Facebook aí, Maurício Teixeira Barbieri, né? O Facebook deve estar ali com o Maurício Barbieri, o LinkedIn também, Maurício Barbieri. Eu acho que não é difícil de encontrar, não. Qualquer coisa, só me procurar por ali, tá bom? Combinado. Obrigado, cara. E eu que agradeço, Fernando. Um bom trabalho e boa sorte para vocês aí nos Sonhos Grandes. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Então, nação sonhadora, essa foi a nossa conversa de hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de acessar o nosso site www.sonhosgrandes.com.br e curtir a nossa página no Facebook para conhecer mais histórias de brasileiros pelo mundo. Deixem seus comentários, curtam e compartilhem nas redes sociais e até a próxima.